cultura afro-brasileira. Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi oficializado através da Lei 12.519 de 2011. Felipe Lima, de Crateús, para o IFCE no ar. Diálogo. E vamos começar o quadro Diálogo, lembrando que você pode conferir essa entrevista no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV IFCE. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. A gente também avisa que o nosso diálogo está sendo transmitido, né, ao vivo pelo Facebook. Vai ficar lá permanentemente também na nossa fanpage do IFCE. É só procurar por IF Ceará. O assunto agora é o Novembro Negro, um mês inteiro para promover a valorização da cultura afro-brasileira e o combate às práticas racistas. Já está aqui com a gente a professora Ana Érica Ferreira Lima. Seja bem-vinda, tá, professora? Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Professora, a gente pode começar o nosso diálogo de uma forma um tanto conceitual, assim, para a gente demarcar o nosso lugar de fala, né? Qual a diferença, e se há, qual seria ela entre discriminação, racismo, preconceito? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. É fundamental, né, para poder nós falarmos sobre racismo, entender essas conceituações. Até porque o preconceito é uma ideia preconcebida realizada sobre algo que você desconhece. Você tem uma ideia nem parcial sobre aquela situação. Então, você cria um imaginário sobre uma determinada lógica, sobre uma determinada realidade, um determinado grupo social, e toma isso como uma verdade pessoal. Enquanto a discriminação ela está ligada ao ato, a ação. E o racismo? O racismo é a conjunção entre o preconceito e a discriminação contra grupos sociais por conta da sua cor e da sua etnia. Tá, muitas vezes, assim, eu imagino, né, que o racismo, a discriminação seja confundido com bullying, porque no ambiente escolar fala-se muito de bullying, né? Pode ser que a coisa se misture também, né, professor? Exato. E esse tema é até polêmico. Lembro e até me reporto a um processo de pesquisa que nós estamos realizando no campus Fortaleza, com algumas turmas, já chegou num total de 6, para vocês terem ideia, no ensino médio, falando sobre as diferentes formas de assédio dentro do campus. E os alunos, quando eles elencam as formas de assédio, eles colocam o bullying. E essa é uma pauta. Professora, mas o racismo acontece também quando ocorre o bullying, não acontece? Acontece. Invariavelmente. Qual é a diferença? O bullying, ele sempre ocorre no espaço escolar. E o racismo, ele ocorre no espaço escolar e ele também ocorre fora, né? O racismo, ele independe desse locus institucional. O bullying não. O bullying necessariamente ocorre dentro desse recorte espacial. Eu acho que dentro desse contexto todo aí, né, bullying, discriminação, racismo, preconceito, eu acho que a base é a falta do respeito, né, que caracteriza tudo isso aí, né? Eu acho que além do respeito, a gente está dentro de uma sociedade onde a maior parte dela foi cunhada a partir de uma leitura equivocada sobre a cor. E essa leitura equivocada da cor, que vê a raça como algo, por vezes, por ser preto, ser necessariamente um grupo inferiorizado, fez com que nós reconhecêssemos o que nós chamamos de racismo estrutural. Então, a nossa sociedade, isso não é a Ana Érica que está falando, é a própria ONU coloca, o Brasil é um país muito racista, estritamente racista. E o que acaba preponderando é o racismo estrutural. É o racismo que, por pior que pareça, é aquele mais sutil. É o racismo das brincadeiras, dos comentários, da invisibilidade dos grupos sociais negros, da falta de uma aptidão para se perceber a necessidade da representação em espaços de poder, em mesas, em grupos, em palestras. Hoje, se nós refletirmos quem está no poder, na gestão, nas coordenações de curso, vocês vão ver grupos diversos, mas simplesmente a minoria é negra, sem sombra de dúvida.
Feitos nossos marcos conceituais, Ana Érica, como é que surge o Novembro Negro aqui no IFCE? Eu acho que para falar do Novembro Negro no IF, eu tenho que falar primeiro do Novembro Negro. O Novembro Negro, ele acabou sendo cunhado a partir de grupos de quilombolas, né, do Rio Grande do Sul, na década de 1970, com uma forma de, no dia 20 de novembro, homenagear Zumbi, né? Na próxima semana, que é na próxima semana. Mas, na realidade, nós temos que ver para além dessa data. Eu posso falar, e aí, enquanto os núcleos, né, tem os NEABIs, né, os núcleos de estudo afro-brasileiros indígenas do Instituto Federal do Ceará, eles têm estabelecido uma caminhada que toda a pauta étnica-racial, ela está para além desses marcadores temporais, que são as datas simplesmente comemorativas. Então, vai para além do dia 20 de novembro. Nós falamos do mês da consciência negra, mas nós necessitamos pautar essa situação, essa questão, durante todo o ano. Uma permanência dessa agenda. Uma regularidade, para que isso se torne algo não comum, óbvio, essa não seria a terminologia, mas que se torne algo cotidiano, dentro do contexto institucional. Falando isso, professora, né, Ana Érica, como é que está o envolvimento, a receptividade dos alunos, né, em relação a esse movimento, né, o Novembro Negro? Os alunos estão abraçando essa ideia como um todo? Não me refiro aos alunos negros, né? Eu estou falando ao corpo de alunos total. A comunidade acadêmica. Isso, todo mundo. E eu aproveito, né, deixo você terminar a pergunta e vou fazendo. É a primeira edição ou o UFCE já realizou outros Novembros Negros também? Historicamente, o Instituto Federal ele tem a regularidade de efetivar essa marcação, né, do Novembro Negro. Essa pauta, principalmente no dia 20, especificamente. O que nós acabamos percebendo, né, é que com a difusão dos NEABIs, né, a nível estadual, hoje nós temos 25, né? O que vem a ser o NEABI? Só um parêntese, por favor. Os núcleos de estudo afro-brasileiros indígenas, eles surgem no IFCE no ano de 2014 e eles têm a responsabilidade, a missão de pautar a discussão étnica-racial dentro do contexto institucional, né? Dentro do ensino básico, a partir da Lei 10.639 e 11.645, e tentar efetivar que essas duas legislações elas sejam realmente executadas dentro da instituição. Então, com a difusão dos NEABIs, o que ocorre? Há uma ampliação dessas ações do Novembro Negro. Certo. E a receptividade dos alunos, né, que eu perguntei, da comunidade acadêmica em geral, está satisfatória? Falta mais envolvimento dos alunos? Refiro ao corpo de alunos como um todo. Eu acredito, isso falando a nível institucional, que esse nível de mobilização, ele tem se ampliado. Quando você vê que campos como Paracuru, Juazeiro do Norte, Fortaleza, Caucaia, Horizonte, Jaguaribe, Ubajara, Itapipoca, eles estão empenhados e voltados a efetivar uma agenda durante todo esse mês de novembro. E nós vemos nas redes sociais essa participação, a incidência de pessoas nos espaços, nas intervenções, porque as atividades elas não estão ligadas somente a auditórios, locos fechados, mas sim nos pátios, em áreas abertas, ligadas a esses campi, e a gente sempre vê uma grande circulação do alunado e uma participação desse alunado, que é o grande foco, né, dessas atividades. Ana Érica, você mencionou que a programação, ou pelo menos os campi, né, que estão engajados nessa programação do Novembro Negro, e a gente lembra que no último dia 12 aconteceu no campus de Fortaleza as atividades do Novembro Negro. E uma das palestras tratou sobre o feminismo negro. Exatamente. E aí a gente te pergunta, existe uma diferença entre o movimento feminista branco e o movimento feminista negro? Quais são essas questões políticas? Não era para estar junto? Infelizmente, eles não estão juntos. São diferentes, mas nós vemos momentos que acabam havendo coligações, porque o movimento do feminismo negro, ele amplia. Então, nós temos várias autoras, né, como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Luzia Barros, né, que legitimam essa minha afirmação, ao passo que há uma complementaridade da discussão do feminismo quando se fala da negritude. Principalmente quando nós pautamos a discussão de cor e a questão de classe. Porque, historicamente, né, a gente pode falar até mesmo os primeiros passos, né, do feminismo dado no Brasil, eles datam do século XIX.
XIX. No século XX, ele vem com avanços mais substanciais ligados ao voto, ligado à participação feminina. Nomes como Nísia Floresta, Berta Luz, né, são consideradas pioneiras, inclusive, sobre o feminismo. Mas aí, nesse momento, eu faço uma pergunta, a dúvida, né? Depois de tantas conquistas, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, né, a participação das mulheres na perspectiva do voto, a gente pergunta, cadê as figuras negras nessa construção histórica? Porque se você pega a Nísia, né, ela atuou como educadora e poetisa. A Berta Luz, ela era o quê? Bióloga. Todas negras e faziam parte, né, da elite brasileira. O que a gente acaba percebendo? A mulher negra, ela ainda sofre as consequências dessa escravidão que dominou o país por mais de 300 anos. Professora, a gente falando de Novembro Negro, né, e está falando, o programa é do Instituto Federal do Ceará, né, a gente fala de ambiente escolar também. Que situações assim, a gente pode identificar como racistas dentro do ambiente escolar? Existe você tem em mente alguma coisa que é algum ato que é praticado comumente, que é racismo e os próprios estudantes não percebem? Eu acho que é como eu havia falado, aí nós temos duas vertentes. Nós temos a questão do racismo estrutural, que é muito mais sutil, e ela está ligada a essas brincadeiras, ao bullying, né? O racismo é mascarado pelo bullying. Isso é importante de nomear uns nomeando os outros, com nomes que ligam à questão racial de uma forma pejorativa, e aí eu não vou nem repercutir por conta do programa, mas nós temos aí outra vertente, que é o racismo institucional. Determinados critérios de entrada de formas de tratamento quando um negro adentra a instituição, em detrimento de formas de tratamento que quando um branco adentra a instituição, por exemplo. Isso, assim, eu vou fazer uma pergunta que é meio óbvia, né? Mas, assim, só preciso da confirmação, né? Isso ainda existe bastante? Bastante em todas as instituições. Isso aí é uma situação que tem que ser combatida, e os NEABIs, eles têm buscado fazer esse combate. E nós ficamos muitas vezes até estereotipados, né? Como aqueles que reclamam, aqueles que falam, aqueles que estão exagerando, porque é muito difícil. Tem uma frase que eu acho que vale a pena ser colocada, que é assim, que o racismo é um crime perfeito. Porque ele é um crime perfeito porque você está tão acostumado àquele modus operandi, os grupos estão tão acostumados a discriminar essa sociedade a partir dela pela cor, como o tratamento dos policiais com relação à população negra, que eles são os que mais sofrem, né, as formas de abordagem, a agressão, a questão do encarceramento, que quando você fala que é racismo, as pessoas já dizem assim, não, isso é impressão. Não, isso é algo que você está vendo demais. Não, eu não percebo dessa forma. É exagero. É exagero. Ana Érica, nós imaginamos a complexidade, o tamanho, o quanto é necessário a gente discutir não só sobre o Novembro Negro, mas toda a contextualização que o envolve, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria só que você fizesse, né, as suas considerações finais e indicar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, onde é que ele pode acompanhar a programação do Novembro Negro no IFCE. A programação do Novembro Negro pode ser acompanhada principalmente nas redes sociais, né? No Instagram do IFCE Oficial, no Instagram do IFCE do Campus Fortaleza, que inclusive hoje tem uma palestra, uma roda de conversa com uma mulher trans, que se chama Corpo Preta em Movimento, né? Vai ser um momento que vai acontecer a partir das 18 horas, lá no Auditório Irã Halp, no Campus Fortaleza. Você também pode acompanhar a programação nos Instagrams dos NEABIs, do IF de Jaguaribe, do NEABI de Crateús, né? Do NEABI de Jaguaribe, do NEABI de Paracuru, de Itapipoca, e assim se interar em tempo real do que está acontecendo aí nesses espaços. Muito obrigado, professora. A gente conversou aqui no quadro Diálogo com a professora Ana Érica Ferreira Lima, falando do Novembro Negro, né, das ações no IFCE, e também sobre o assunto racismo no ambiente escolar. O programa IFCE no ar volta na próxima quinta-feira, 14 horas, certo, Priscila? Certíssimo. Até lá, pessoal. Tchau.